jovens, determinadas e pioneiras. Nesta quarta-feira, 35 mulheres deram um passo inédito. Iniciaram a fase de seleção geral para o serviço militar inicial no Exército Brasileiro em Brasília. A capital do país é a primeira cidade a receber voluntárias para o alistamento feminino. Pela primeira vez, mulheres podem se alistar voluntariamente aos 18 anos para servir como soldados temporários, como explica o chefe do escalão de pessoal da 11ª Região Militar, Coronel Rafael Alves. Após o ato oficial de incorporação, elas passam a ter os mesmos deveres, direitos e penalidades do serviço militar obrigatório do segmento masculino. Representa um marco histórico de inclusão. O processo de alistamento feminino segue as mesmas etapas do masculino. Alistamento, seleção geral, designação, seleção complementar e, por fim, incorporação. Hoje, as mulheres já ocupam cerca de 10% dos postos nas Forças Armadas, principalmente em áreas como saúde, ensino e logística. Mas agora, o acesso às funções combatentes por meio do alistamento direto abre novas oportunidades. Laís Ribeiro tem 17 anos e fala com emoção sobre o sonho de vestir a farda. Quando eu vi o alistamento, eu falei, vou dar o meu primeiro passo. Vou correr atrás desse sonho que vale a pena. A médica Etienne Luiza ingressou no Exército como temporária em 2012. Em 2013, passou em concurso para efetiva. Ela comemora esse novo passo para a igualdade dentro da tropa. Eu acredito que é uma inclusão da mulher em todas as áreas, em todos os segmentos do Exército Brasileiro, né? O serviço militar inicial tem a duração de 12 meses e pode ser prorrogado por até 8 anos, se houver interesse da Força e da Militar. Além do treinamento, as voluntárias têm acesso a cursos profissionalizantes, assistência médica, auxílio à alimentação e outros benefícios. O alistamento deverá ser realizado somente pelas mulheres que completam 18 anos em 2025 e que residem naqueles municípios que estão relacionados no Plano Geral de Convocação. Lembrando que o período de alistamento vai até o próximo dia 30 de junho pelo site alistamento.eb.mil.br. Reportagem Caroline Blaut. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou nesta quarta-feira, dia 2, um apoio financeiro de R$50 milhões para a continuidade da reconstrução do Museu Nacional, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Instituição ligada ao UFRJ, a Universidade Federal do Rio, o Museu Nacional teve grande parte das instalações e do acervo atingida por um incêndio em 2018. Com a contratação de 2 outras operações de apoio nos últimos anos, o valor total destinado pelo BNDES à recuperação do museu chega a R$100 milhões. Os projetos apoiados pelo banco abrangem o restauro do Paço de São Cristóvão, a reforma e readequação do prédio da Biblioteca Central e ações de divulgação e ativação. Os contratos também contemplam a estruturação de um fundo patrimonial destinado à sustentabilidade financeira de longo prazo do museu. A chefe do Departamento de Projetos Culturais do BNDES, Luciane Gorgulho, destaca o compromisso assumido pelo banco de ajudar a colocar o Museu Nacional novamente de pé. O BNDES foi um parceiro de primeira hora da reconstrução do Museu Nacional, não apenas destinando recursos, como também se envolvendo ativamente nos arranjos de governança, de forma a entregar um museu totalmente novo, remodelado e com suas fontes de sustentabilidade previstas e garantidas. O acervo do Museu Nacional é considerado um dos maiores da América Latina, com destaque para a coleção egípcia e a coleção que inclui peças e artefatos greco-romanos. O museu também abriga o mais antigo fóssil humano já encontrado na América do Sul, conhecido como Luzia e datado de cerca de 13 mil anos atrás. Reportagem André de Barros Lima. As pessoas com autismo são o grupo com deficiência que mais emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional. O documento está disponível em versão física e digital. Em formato eletrônico, permite o acesso a informações como tipo sanguíneo, fator RH, título de eleitor e outros documentos com acesso por meio de um QR Code. Esses dados em um único documento facilitam o dia a dia de Theo Nascimento, que tem 10 anos
anos de idade. Ele é uma das cerca de 220 mil pessoas com transtorno do espectro autista que emitiram o novo documento, que também conta com um símbolo que identifica sua deficiência. Para a mãe dele, Suelen Nascimento, a identificação facilita o dia a dia de Theo. Eu acho importante que tenha um selo de identificação, pois o autismo ela é uma deficiência que ela é oculta, né? Não é visível. Com um selo de identificação é possível garantir, né, direito, é possível identificar e facilitar a comunicação quanto às reais necessidades, quanto prioridade, quanto a ingresso em serviços. Na carteira dele tem um símbolozinho, né, que é o laço do autismo. Mais de 374 mil pessoas com deficiência já tiraram a carteira de identidade nacional, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E no total, já foram emitidas mais de 23 milhões de carteiras em todo o país. Para o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, esse documento simplifica a vida dos cidadãos, pelo acesso poder ser feito de forma digital, além de ser a porta de entrada para serviços públicos. A pessoa pode fazer lá a sua prova de vida, a pessoa pode assinar um documento com validade jurídica, e essa carteira, ela tem essa característica, né? Isso nos permite aí diminuir aí deslocamentos das pessoas, porque elas podem exercer os seus direitos, né, no mundo digital. O cuidado com pessoas com autismo é foco de políticas públicas federais, desde as salas multissensoriais nas agências do INSS até o programa de acolhimento ao passageiro com transtorno do espectro autista nos aeroportos. Também foram criados incentivos, como o adicional de 20% no custeio para centros especializados em reabilitação. E para o programa Viver Sem Limite, está prevista a capacitação de 6 mil profissionais de segurança pública na atuação policial frente às pessoas com deficiência psicossocial. Reportagem Thaísa Vitória. O estudante Daniel Heitor Lima tem 13 anos e chegou cedo a um posto da Polícia Federal em Brasília para tirar a nova carteira de identidade. A carteira é importante, né? Precisa dela para um monte de coisa. A minha antiga estava já inutilizável, então precisava de uma nova mesmo. Desde janeiro de 2024, quando começou a ser emitida em todo o país, a carteira de identidade nacional já está nas mãos de 34% de crianças e jovens de até 19 anos, que já podem acessar os serviços públicos federais oferecidos digitalmente na plataforma gov.br, como explica o secretário de Governo Digital do Ministério, Rogério Mascarenhas. Já é uma população que entra já no mundo digital, já podendo fazer uso de serviços no GovBR com padrão ouro, o que é importantíssimo dentro dessa identidade nova que a gente está colocando para essas pessoas, que é uma forma de acessar melhor aos serviços públicos. O brasiliense Benício Guimarães Rosa tem 9 anos. Ele tirou o documento no ano passado e já usou algumas vezes. Eu já usei ela para ir no hospital lá na Bahia, lá em Correntina, porque eu passei mal. E também usei hoje para poder fazer o meu teste de visão. A nova carteira garante maior segurança com a biometria facial e dos dedos das mãos. O CPF passa a valer como número único de identificação para todo o território nacional. Nela podem ser inseridos outros documentos e informações, como explica o diretor de um posto do Na Hora, Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão do Distrito Federal, Valdeci Barbosa. Carteira de habilitação, carteira de saúde, o PIS, PASEP, fator sanguíneo, título de eleitor, só abrindo o QR Code que você vai ter acesso a esses documentos. A unificação dos dados e cadastros do cidadão vai permitir que, assim, seja o único documento que os brasileiros vão ter que portar no futuro. A substituição do modelo antigo pelo novo deve ser finalizada em todo o país em fevereiro de 2032. Para saber como emitir o documento em seu estado, é só acessar gov.br/identidade. Reportagem Cleide Lopes.
A participação feminina tem crescido mais entre empresas exportadoras do que entre aquelas que atuam apenas no mercado doméstico. Foi o que mostrou a segunda edição do estudo Mulheres no Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O percentual de mulheres nas empresas exportadoras subiu de 29% para aproximadamente 32% entre 2020 e 2022. No caso das empresas importadoras, aumentou de 32,5% para 34,7%. Já no mercado interno, o crescimento foi em torno de 0,5 ponto percentual. A secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, avalia os benefícios para o grupo. Isso significa que as mulheres estão conseguindo se inserir melhor nesse setor que é mais dinâmico da economia brasileira. O comércio exterior oferece mais oportunidades, oferece novas perspectivas, né, para empresas brasileiras. Elas são mais inovadoras, são mais produtivas, muda o patamar, né, das empresas. Mas ainda há desafios a vencer. De acordo com o estudo, embora as empresas exportadoras paguem em média salários mais altos, as mulheres ainda recebem de 23% a 27% menos que os homens nessas firmas. Além disso, apenas 14,5% das exportadoras têm maioria feminina no quadro societário e somente 2% do total exportado pelo Brasil vem de empresas lideradas por mulheres. Para aumentar a participação feminina nesse mercado, o governo desenvolve iniciativas como o programa Elas Exportam. Em parceria com a Apex Brasil, a ideia é conectar empreendedores experientes a mulheres que estão iniciando sua jornada no comércio internacional. Foi o que destacou a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres. Que promove mentoria, suporte técnico, capacitação, oferece uma rede para mulheres que exportam e aquelas que nunca exportaram. A Apex também promove produtos e ideias nacionais no exterior para atrair novos investimentos. A empresária Maria Laura Litério abriu seu negócio no ramo de moda praia em 2019, com foco em atender o mercado exterior. Ela participou de feiras internacionais promovidas pela Apex, que deram mais projeção ao seu negócio, e dá a dica para as mulheres que desejam vender para outros países. Faça um produto de qualidade, mantenha-se firme no seu propósito e aproveite todas as chances que esses programas dão. Depois que a gente começou a trabalhar mais de perto com eles, foi muito bom. O ano passado a gente conseguiu estar nas 4 principais semanas de moda: Nova York, Paris, Milão e Londres. 3 delas através de programas incentivados pelo governo. O tema da participação feminina em empresas exportadoras foi incluído na agenda do G20 sob a presidência brasileira no ano passado e também foi contemplado no acordo Mercosul-União Europeia, reforçando o compromisso do Brasil com a equidade de gênero no comércio internacional. Reportagem Natália Kozlik. O programa Voa Brasil, do Ministério de Portos e Aeroportos, registrou mais de 35 mil passagens reservadas em 8 meses. O número é suficiente para lotar 270 aeronaves. A iniciativa beneficia aposentados do INSS e já alcança 82 municípios brasileiros. São Paulo lidera as buscas de cidades mais procuradas, seguida por Rio de Janeiro e Recife. Entre os 20 principais destinos, apenas 3 não são capitais: Campinas, em São Paulo, Juazeiro do Norte, no Ceará, e Porto Seguro, na Bahia. A expectativa do governo federal é utilizar na segunda fase do programa a base de dados do ProUni, FIES e SISU para relacionar estudantes que vão poder acessar o benefício. O Voa Brasil oferece bilhetes por até R$200 para aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada aposentado pode comprar até 2 trechos por ano. Para participar, o interessado deve acessar o site do programa e escolher data, origem e destino. O endereço gov.br/Voa Brasil. Lucília Araújo para a Voz do Brasil. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. Quando um aluno passa de ano ou muda de escola, o que acontece com o histórico escolar dele? E quando ele muda de cidade, então? Muitas vezes se torna difícil e trabalhoso conseguir esses dados. Para resolver esse problema, o Ministério da Educação lançou nesta quarta-feira, 2 de abril, o MEC Gestão Presente, um programa que garante a digitalização e padronização dos dados, assegurando que a trajetória escolar seja acompanhada de forma integrada e em tempo real.
O secretário executivo do MEC, Leonardo Barchini, destacou a importância significativa da plataforma para a educação no país. Era um desafio muito grande a gente conseguir coletar os dados e a gente vê o quanto evoluímos também de 20 anos para cá na questão da gestão da informação e hoje é um divisor de águas para a educação brasileira. Informação é fundamental para o desenho e para a garantia da boa aplicação dos recursos públicos, ainda mais em tempos como os que vivemos, né? O sistema Gestão Presente assegura a identificação única do aluno, evitando duplicidade de registros e permitindo o acompanhamento contínuo da trajetória educacional em todas as redes de ensino. É uma ferramenta desenvolvida para automatizar o registro de dados de processos acadêmicos e administrativos, como quadro de horário, matrícula, enturmação e diário de classe com controle de frequências e notas. Para ver mais ações do Ministério da Educação, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O combate às fraudes no mercado de biodiesel no Brasil foi a pauta da reunião entre os Ministérios de Minas e Energia, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Justiça e Segurança Pública, com representantes do setor de combustíveis. Mais informações com a repórter Jurla Martins. Durante a reunião, representantes do MME destacaram a importância de ações integradas para coibir práticas ilegais no mercado de biodiesel, assegurando uma competitividade justa e o comprometimento com a sustentabilidade ambiental. Para fortalecer as ações de combate às fraudes, instituições do setor privado demonstraram interesse em fornecer à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, equipamentos que aprimoram a fiscalização e aferição em loco do pleno cumprimento do mandato pelas distribuidoras. A ideia é que o processo das doações seja coordenado pelo MME com participação do MGI, ANP e representantes do setor privado. Ainda no encontro, a ANP detalhou as ações tomadas em combate às fraudes e defendeu o acesso aos dados fiscais dos agentes regulados, a fim de promover uma fiscalização mais assertiva do mercado. Do MME, Jurla Martins. O Comitê Gestor do Plano Nacional do Hidrogênio, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, agora conta com um novo membro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro. Em parceria com o MME, o Instituto vai passar a atuar como um organismo de acreditação oficial do Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Mais detalhes com a repórter Larissa Souza. Entre as atribuições do INMetro está o auxílio na definição de critérios para a acreditação das certificadoras do processo a ser estabelecido pelo decreto regulamentar do Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Além disso, o Instituto vai contribuir com novas tecnologias e conhecimento técnico na rastreabilidade do hidrogênio de baixa emissão de carbono, em parceria com a ANP. Para o secretário nacional de Transição Energética, Thiago Barral, a parceria é importante para alinhar as novas atribuições com a missão e planejamento estratégico da instituição. O novo membro do Comitê Gestor do Plano Nacional de Hidrogênio também irá colaborar com o texto final da regulamentação da política. Do MME, Larissa Souza. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a apresentação de Ana Gadelha, produção e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
O programa Voa Brasil do Ministério de Portos e Aeroportos registrou mais de 35 mil passagens reservadas em 8 meses. O número é suficiente para lotar 270 aeronaves. A iniciativa beneficia aposentados do INSS e já abrange mais de 80 municípios brasileiros. Segundo o governo federal, São Paulo lidera as buscas de cidades mais procuradas, seguida por Rio de Janeiro e Recife. Entre os 20 principais destinos, apenas 3 não são capitais: Campinas, em São Paulo, Juazeiro do Norte, no Ceará, e Porto Seguro, na Bahia. Para participar do Voa Brasil, o aposentado do INSS deve acessar o programa pelo site gov.br/Voa Brasil e escolher data, origem e destino. O programa oferece bilhetes por até R$ 200 para quem não viajou de avião nos últimos 12 meses. O governo federal anunciou que pretende utilizar na segunda fase do programa a base de dados do ProUni, FIES e SISU para relacionar estudantes elegíveis a acessar o benefício. Acesse mais informações na página oficial do Ministério de Portos e Aeroportos na internet. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Com a proximidade do período das secas e o avanço das mudanças climáticas, o Brasil se prepara para enfrentar mais uma temporada de incêndios florestais. Este ano, o governo federal montou uma estratégia robusta, baseada em ciência e planejamento, com um número histórico de contratações. Mais de 4.600 brigadistas estarão em campo em todo o país para proteger as nossas florestas, a biodiversidade e, claro, as comunidades que são afetadas pelo fogo. Além dessa ampliação das brigadas, o plano de 2025 inclui também novas tecnologias de monitoramento, manuais técnicos, capacitação de voluntários e até ações específicas de resgate da fauna. Quem vai explicar tudo isso para a gente, como funciona essa força-tarefa, como ela vai ser colocada em prática, é o diretor de Proteção Ambiental da Preve Fogo, Jair Schmidt. Bom dia, diretor. Obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos e a todas. Diretor, a gente está falando aí da maior contratação de brigadistas da história do país. Claro que os incêndios no ano passado foram assustadores, né? É claro que é por isso também que a gente está fazendo essa mobilização diferente, né? Agora, eu queria saber o que mais motivou essa mobilização e também como que vocês vão colocar cada um em cada região, como que vai ser distribuído aí essa quantidade de brigadistas. Perfeito, Vanessa. O governo federal, no seu papel aí de proteção do meio ambiente, de prevenção e combate aos incêndios florestais, ampliou os esforços e desenhou uma estratégia mais aprimorada para 2025 em todo o país. Então, IBAMA e ICMBio juntos estão mobilizando 4.600 profissionais, entre brigadistas, que serão contratados especificamente para essa atividade, e servidores do quadro das instituições que têm atuado aí na prevenção e combate aos incêndios florestais. Em termos de número, é historicamente a maior força de trabalho, o maior quantitativo de pessoal envolvido aí nessas ações de prevenção e combate aos incêndios em todo o país. Algumas regiões mais críticas, com maior probabilidade, maior severidade, tem uma atenção especial, uma concentração aí de esforços, equipamentos, materiais e pessoas. Nós esperamos que com o esforço do governo federal e juntamente com as iniciativas e esforço dos governos estaduais, nós podemos fazer um bom enfrentamento a esses incêndios. Certo. As regiões seriam Centro-Oeste, Amazônia. Conta pra gente, diretor. Os incêndios florestais, eles acometem o país como um todo, mas eles têm algumas variações de região para região. Então, bioma Pantanal é um bioma extremamente sensível, é um planejamento específico do IBAMA, do ICMBio, dos governos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que de maneira coordenada, integrada, estão atuando para proteger aquele bioma. A Amazônia, em algumas regiões mais centrais, principalmente nas regiões mais antropizadas, onde você tem pastagens, agricultura, onde já ocorreu desmatamento, ainda está ocorrendo desmatamento, também são regiões críticas da ocorrência de incêndios. Cerrado não seria diferente, o Cerrado também é um bioma, e muito embora adaptado, historicamente, evolutivamente, à ocorrência de incêndios, mas os incêndios que ocorrem hoje, eles são muito danosos, afetam muito o bioma e também trazem consequências às pessoas
pessoas que lá vivem. Caatinga é um bioma também que nós temos atenção especial, assim como Mata Atlântica, eventualmente Pampa e algumas regiões mais específicas. O que a gente considera incêndio ele ocorre no país como um todo e tem algumas concentrações em particular que é identificada a partir da análise de riscos. Perfeito. Agora, além do reforço humano, também vai ter nesse plano agora esse ano o apoio aí da tecnologia. Conta pra gente desse novo sistema, o Cisfogo, que vai ter essa parceria com universidades. Bom, nós estamos desenvolvendo um sistema de informações sobre fogo, que é o Cisfogo, um sistema gerido pelo IBAMA, mas que é alimentado e utilizado por diversos órgãos, seja eles federais aqui no âmbito federal, mas também dos órgãos estaduais aí de meio ambiente, corpos de bombeiro e outras instituições envolvidas nos assuntos de incêndio florestal. Entre uma das entregas, um dos produtos desse sistema é um aprimoramento do monitoramento, da mensuração, na medição das áreas queimadas. Isso é feito por meio de uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em particular com um laboratório chamado LASA, onde nós teremos medições diárias de quanto de área está sendo queimado em todo o Brasil. E é que essas informações ajudem tanto os nossos órgãos de combate a atuarem nas medidas de resposta, mas também promova, facilita a informação à sociedade para um conhecimento do que o Estado brasileiro está fazendo, aonde está ocorrendo os incêndios e, obviamente, como é que a sociedade também atua nas medidas de prevenção desses incêndios. Diretor, explica para o telespectador o que significa o governo declarar emergência ambiental em várias regiões do país. Em que isso muda na prática? Como que os brigadistas devem atuar nessas regiões de emergência ambiental? Essa declaração de emergência ambiental que ela foi realizada agora no mês de fevereiro pela ministra do Estado do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, na verdade ela decorre de um estudo onde é feita uma análise de risco de quais regiões têm maior potencial de ocorrência de incêndio e em que períodos do ano. A gente sempre fala que existe uma temporada, uma janela de ocorrência de incêndios ali que vai de agosto a novembro, na maior parte do país, mas dada a mudança do clima, essa janela de ocorrência está sendo muito variável. Às vezes tem incêndio ocorrendo antes desse período, tem situações que às vezes ele prolonga para além de novembro e assim por diante. Então é feito um estudo onde são comparadas variáveis climáticas, qual que é a previsão climática para o país ali, a situação da vegetação, acúmulo de material combustível, de matéria comburente que pode queimar. Então, são cotejadas várias dessas variáveis cruzadas e identificadas essas áreas críticas. Nessa portaria de declaração de emergência é justamente onde está definindo quais regiões em que período serão mais críticos. Por que isso é importante? Isso é importante porque ajuda nas atividades de preparação, de planejamento do que será realizado, aonde serão alocadas as brigadas, em que período elas estarão atuando, eventualmente o uso de determinados equipamentos, o próprio monitoramento que havia comentado antes, que é feito com imagem de satélite, mede quanto é queimado de área queimada, ele é direcionado para essas regiões. Então é uma medida que se antecipativa, de preparação para que os órgãos e a própria sociedade se prepare para esse período mais crítico de ocorrência de incêndios. Diretor, agora eu tenho uma pergunta para o senhor. Além dos fenômenos climáticos, claro, também tem os incêndios propositais, os incêndios criminosos. Como que o governo vai atuar aí na educação da população? Vai explicar o quanto isso é perigoso, o quanto isso é grave e pode, enfim, atrapalhar todo o serviço dos brigadistas, dos voluntários? Bom, dentre as várias medidas de prevenção, nós temos uma delas, que são as práticas educativas. Então, o IBAMA, o ICMBio, o ICMBio é o Instituto de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele é responsável por gerir as unidades de conservação federal. Então, em todo o país aí existe mais de 300 unidades, então eles atuam nessa região. Então, eles desenvolvem práticas educativas na população para evitar a ocorrência de incêndio. O IBAMA,
né, da nossa unidade especializada, que é o Previfogo, que é o Centro Nacional de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais, atua em terras indígenas, terras públicas federais, assentamentos e também desenvolve práticas educativas. Além dessas iniciativas, né, o governo federal como um todo deverá lançar aí nos próximos dias uma campanha publicitária para a conscientização da população em relação aos riscos, aos perigos e em que situações que se pode utilizar o fogo de maneira manejada, controlada. Além dessas práticas também preventivas, né, existem outras, como a queima prescrita. Em determinadas regiões, né, você realiza uma queima de maneira controlada para você reduzir a quantidade de material propício a incêndio para evitar que numa situação mais crítica aquilo se transforme num grande incêndio florestal sem controle e que possa trazer grandes consequências e danos econômicos, né? Essa prática de queimar determinadas áreas de maneira controlada se chama queima prescrita. Então é uma das medidas de prevenção. Então tudo isso faz parte de um pacote aí das medidas de prevenção. Se nós olharmos também as medidas de combate aos crimes e infrações relacionadas aos incêndios florestais, né? A grande parte desses incêndios eles não ocorrem de maneira espontânea por causas naturais. Eventualmente você pode ter alguma situação de raio ou alguma outra ignição que lá não partiu por uma vontade, por uma iniciativa humana, mas na maioria absoluta decorre de uma ignição, né, de um ato humano, seja uma pessoa que vai fazer a queima do seu roçado e perde o controle daquilo, às vezes não tem autorização, ou seja por um fator criminoso, intencionalmente, né, se coloca fogo para se causar um dano, trazer consequências e assim por diante. Então há toda uma estratégia de punição desses infratores. Em 2024, o IBAMA puniu mais de 230 pessoas envolvidas em incêndios criminosos, aplicou mais de 500 milhões de multa e esse ano, 2025, a gente está ampliando essa estratégia com fiscalização remota, com fiscalização presencial, para que a gente não tenha esses incêndios criminosos ou reduza significativamente. Maravilha! Eu entrevistei o diretor de proteção ambiental da Previfogo, Jair Schmidt. Eu agradeço imensamente os esclarecimentos aqui no Brasil em Dia e eu aguardo o senhor sempre que for necessário. Estamos sempre à disposição aqui para colaborar com o canal e trazer as informações da sociedade. Obrigado. Maravilha, bom dia. Minuto Ciência. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou ao lado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro da Defesa, José Múcio, da abertura da 15ª edição da LAAD Defense and Security, o evento internacional de defesa e segurança que destaca a importância da inovação, tecnologia e soberania para o setor, teve início nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Após a cerimônia, a ministra visitou os estandes da feira, ao lado do ministro José Múcio e do diretor de inovação da FINEP, Elias Ramos. Na ocasião, a titular do MCTI assinou o contrato de investimento da FINEP com a Empresa Nacional de Tecnologia e ACIT, representada pelo CEO Luiz Teixeira. A ministra Luciana Santos enfatizou a relevância da pesquisa, da tecnologia e da inovação para a área de defesa. Muitas das conquistas tecnológicas que o mundo experimentou ao longo da história vieram de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de defesa do espaço. Então, com esses aportes, queremos fortalecer esses setores pensando no presente e no futuro. O acordo visa o desenvolvimento do MUST, um sistema de monitoramento de aeronaves não tripuladas em áreas urbanas. O projeto receberá um investimento total de R$40 milhões, sendo 28 milhões da FINEP e 12 milhões de reais da IACIT e entidades parceiras. A expectativa é que o sistema seja concluído em 36 meses. As áreas de CTI têm importante papel na indústria de defesa como motor de desenvolvimento tecnológico e da inovação em nível global. Dentro da Política Nacional de Reindustrialização, a Nova Indústria Brasil, o MCTI apoia 57 projetos envolvendo principalmente empresas estratégicas de defesa e institutos de pesquisa das Forças Armadas. As iniciativas fazem parte da missão 6 da NIB. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. O governo federal tem buscado reforçar políticas públicas para atender pessoas com transtorno do espectro autista.
Algumas medidas incluem a criação de salas multissensoriais em agências do INSS e aeroportos, melhorias no benefício de prestação continuada, o BPC, e investimentos na rede de cuidados à pessoa com deficiência. O governo destaca o programa de acolhimento ao passageiro com autismo, que prevê 20 salas de apoio em aeroportos para reduzir estímulos sensoriais e proporcionar um ambiente mais confortável. Informa que no INSS, espaços adaptados já começaram a ser instalados para atender segurados com autismo e onde não há estrutura física, kits itinerantes estão sendo utilizados. De acordo com dados do Planalto, houve reajuste de até 35% para os centros especializados em reabilitação que atende autistas, além de um incentivo adicional de 20% no custeio dessas unidades. O governo revisou regras do BPC para assegurar que autistas, mesmo com deficiência leve, possam ter acesso ao benefício desde que atendam aos critérios de renda. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira, 3 de abril, do evento Brasil Dando a Volta por Cima. A cerimônia será no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, a partir das 10 horas, com a presença de ministros, parlamentares e representantes da sociedade civil. O encontro pretende dar transparência às ações realizadas pelo governo federal desde o início da gestão, com destaque para avanços na economia, no combate à fome e à pobreza, na geração de empregos e na melhoria de serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Entre os pontos importantes está a volta do Brasil ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Nos últimos 2 anos, o país cresceu o dobro da média registrada entre 2019 e 2022, com um PIB de 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024. Outro avanço importante é a geração de empregos. Em 2024, a taxa de desemprego atingiu o menor nível dos últimos 12 anos e chegou a 6,6%. Desde 2023, mais de 3,2 milhões de empregos formais foram criados no período. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação, registrando o maior aumento em 6 anos. O evento O Brasil Dando a Volta por Cima marca um balanço dos primeiros 2 anos de governo e sinaliza as entregas previstas para 2025 e 2026. Para outras informações, acompanhe os canais oficiais do governo federal. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta quinta-feira, 3 de abril, o incentivo matrícula do programa Pede Meia referente a 2025. O incentivo é destinado aos estudantes do ensino médio regular e do ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, que nasceram nos meses de julho e agosto. O incentivo é creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pede Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pede Meia, acesse www.caixa.gov.br. Agência BNDES de Notícias. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou nesta quarta-feira, dia 2, um apoio financeiro de 50 milhões de reais para a continuidade da reconstrução do Museu Nacional, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Instituição ligada à UFRJ, a Universidade Federal do Rio, o Museu Nacional teve grande parte das instalações e do acervo atingida por um incêndio em 2018. Com a contratação de 2 outras operações de apoio nos últimos anos,
O valor total destinado pelo BNDES à recuperação do museu chega a 100 milhões de reais. Os projetos apoiados pelo banco abrangem o restauro do Paço de São Cristóvão, a reforma e readequação do prédio da Biblioteca Central e ações de divulgação e ativação. Os contratos também contemplam a estruturação de um fundo patrimonial, destinado à sustentabilidade financeira de longo prazo do museu. A chefe do Departamento de Projetos Culturais do BNDES, Luciane Gorgulho, destaca o compromisso assumido pelo banco de ajudar a colocar o Museu Nacional novamente de pé. O BNDES foi um parceiro de primeira hora da reconstrução do Museu Nacional, não apenas destinando recursos, como também se envolvendo ativamente nos arranjos de governança, de forma a entregar um museu totalmente novo, remodelado e com suas fontes de sustentabilidade previstas e garantidas. O acervo do Museu Nacional é considerado um dos maiores da América Latina, com destaque para a coleção egípcia e a coleção que inclui peças e artefatos greco-romanos. O museu também abriga o mais antigo fóssil humano já encontrado na América do Sul, conhecido como Luzia e datado de cerca de 13 mil anos atrás. Para mais informações, acesse agenciadenotícias.bnds.gov.br. Um acordo de leniência vai garantir 435 milhões e meio de reais em multa e ressarcimento à União e à Petrobras. O acordo foi fechado entre a Advocacia Geral da União, a AGU, a Controladoria Geral da União, CGU, e a empresa Trafigura, com base na Lei Anticorrupção. A companhia holandesa especializada na comercialização de commodities, incluindo petróleo e seus derivados, esteve envolvida em atos de corrupção entre os anos de 2003 e 2014. Durante esse período, foram realizados pagamentos indevidos a agentes públicos por meio de intermediários para a obtenção de informações privilegiadas sobre as operações de compra e venda com a Petrobras. No processo de acordo, a CGU e a AGU avaliaram o programa de integridade da Trafigura, que inclui um código de ética e conduta, políticas de transparência e procedimentos internos de controle. Além do pagamento da multa e do ressarcimento, a empresa se comprometeu a aprimorar essas condutas éticas, tanto em suas atividades comerciais quanto nas operações de suas subsidiárias no Brasil. O acordo de leniência acontece quando uma empresa reconhece os atos de corrupção que cometeu e ajuda as autoridades nas investigações com provas e dados. As sanções, como multas e proibição de contratar com o poder público, podem então ser atenuadas ou anuladas. De Brasília, Wesley McAllister. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou um novo apoio financeiro de 50 milhões de reais para a reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Com esse valor, o total investido pelo banco na recuperação do museu, destruído por um incêndio em 2018, chega a 100 milhões de reais. O primeiro repasse de 2 milhões de reais e 500 já foi autorizado. Os recursos serão usados para restaurar o Paço de São Cristóvão, reformar a Biblioteca Central e divulgar as ações do museu. Também está prevista a criação de um fundo patrimonial para garantir a sustentabilidade financeira da instituição no futuro. O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, lembrou que o apoio do BNDES começou antes mesmo do incêndio e se manteve ao longo dos anos. Criado em 1818, o Museu Nacional é o mais antigo do Brasil e um dos mais importantes da América Latina. Seu acervo inclui fósseis, artefatos arqueológicos e a famosa ossada de Luzia, o fóssil humano mais antigo já encontrado na América do Sul. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu o armazenamento, venda, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de lâmpadas fluorescentes de alta potência, utilizadas em equipamentos de bronzeamento artificial. A resolução foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.
De acordo com o órgão de vigilância, a medida visa coibir a manutenção das câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos, que são proibidas no Brasil desde 2009. A Anvisa reforça que o bronzeamento artificial pode causar câncer de pele, envelhecimento precoce, queimaduras, ferimentos e até problemas graves na visão. A decisão segue estudos da Organização Mundial da Saúde, que também concluíram que o bronzeamento artificial é cancerígeno. A proibição tem apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Para saber mais, acesse gov.br/Anvisa. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou as 50 cidades selecionadas para a fase inicial do programa Cidades Verdes Resilientes. O anúncio ocorreu durante o primeiro encontro Cidades Verdes Resilientes, que aconteceu nos dias 27 e 28 de março em Brasília. De acordo com o Ministério, a iniciativa tem como objetivo estruturar 100 projetos voltados à adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas nos municípios brasileiros. Cada cidade vai desenvolver 2 ações climáticas, uma voltada para a redução de emissões de gases de efeito estufa e outra destinada à adaptação local aos impactos climáticos. Para financiar as iniciativas, o governo federal anunciou investimentos anuais de R$ 1,6 bilhão do programa Procidades e R$ 10 bilhões do Fundo Clima. O programa prioriza regiões metropolitanas e municípios vulneráveis e abrange 6 eixos temáticos, incluindo o uso sustentável do solo, áreas verdes, soluções baseadas na natureza e tecnologias de baixo carbono, mobilidade sustentável e gestão de resíduos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, realizou a Operação Mês do Consumidor em março e encontrou irregularidades em 2.580 produtos. A fiscalização abrangeu quase 113 mil itens em 6.340 estabelecimentos de 188 municípios. Os principais problemas envolvem peso líquido inferior ao declarado, erro de pesagem e medições acima do limite permitido. Foram vistoriados balanças comerciais, alimentos, produtos de higiene e itens de segurança doméstica, como panelas de pressão, cadeiras plásticas, escadas, fogões e extintores. Os fiscais emitiram 382 autos de infração. As multas variam de R$100 a R$1.500.000, conforme a gravidade da irregularidade. O Inmetro orienta que consumidores comprem apenas produtos com o selo do Instituto, que é uma garantia de que atendem aos padrões de qualidade e segurança. Denúncias podem ser feitas pelo site oficial do Inmetro ou pelo telefone 0800 285 1818, disponível apenas para o telefone fixo, das 8 às 16h30. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A Advocacia Geral da União, AGU, firmou um acordo judicial que encerra ações de reintegração de posse e interdito proibitório em uma área de 10 mil hectares no Paraná. Com a decisão, cerca de 400 famílias podem ser assentadas. O imóvel, localizado entre Faxinal e Ortigueira, foi incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária após negociação entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e os antigos proprietários. O acordo foi homologado pela Justiça Federal do Paraná na segunda-feira, dia 31. O conflito sobre a posse da terra envolvia particulares e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e chegou a motivar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, pedindo intervenção federal no Estado. A Procuradoria-Geral Federal, PGF, representando o INCRA, ingressou na ação em 2024 para regularizar a ocupação e criar um projeto de assentamento. O acordo prevê a extinção definitiva dos processos, a indenização dos proprietários e a transferência da propriedade para o governo federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu manter a correção pela inflação das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, apenas a partir da publicação da ata do julgamento realizado em junho de 2024. A Corte rejeitou a possibilidade de recomposição de perdas anteriores. O julgamento ocorreu no plenário virtual e terminou na sexta-feira, dia 28.
Por unanimidade, os ministros negaram o recurso do Partido Solidariedade que pedia a revisão retroativa dos valores. A decisão seguiu proposta apresentada pela Advocacia Geral da União, AGU, após negociação entre governo federal e centrais sindicais. O novo modelo garante que as contas do FGTS sejam corrigidas, no mínimo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A AGU argumentou que a medida protege o patrimônio dos trabalhadores ao garantir a correção dos depósitos contra a inflação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério das Cidades entregou 2 novos residenciais em João Pessoa, Paraíba. O programa Minha Casa Minha Vida totaliza agora 247 novas moradias na capital nordestina. Os empreendimentos fazem parte da linha financiada pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, com taxas de juros mais baixas na comparação com as praticadas pelo mercado. O governo federal investiu quase 29 milhões de reais para a construção de 192 apartamentos do residencial Vila Jardim Residence Clube 4. As acomodações têm 50 metros quadrados e fazem parte da nova arquitetura do programa. No residencial Vista da Colina Fino, os recursos superaram a marca de 6 milhões de reais. A estrutura tem 55 apartamentos divididos em 2 blocos. Além das entregas, o governo anunciou a construção de mais 544 moradias na Paraíba. Também foi oficializada a contratação de 519 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Rural. A versão Entidades do programa também foi contemplada. Os projetos vão ser viabilizados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Saúde vai enviar 1 milhão de doses extras da vacina tríplice viral para o estado do Rio de Janeiro. A nova distribuição vai garantir uma ação específica para bloqueio do sarampo entre a população de 6 meses a 59 anos de idade. Os municípios prioritários para a imunização de bloqueio são Duque de Caxias, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. O planejamento foi definido após o registro de 2 casos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A estratégia vai ser realizada em 3 etapas e a primeira começa no sábado, dia 7 de abril, com foco em escolas e creches, serviços de saúde, rede de turismo, trabalhadores de transporte individual e coletivo, forças de segurança e pessoas em situação de rua. A segunda etapa está prevista para o final de abril em universidades, escolas de ensino técnico e trabalhadores da saúde. A terceira e última etapa deve iniciar até a segunda semana de maio, com prioridade para pontos volantes de vacinação, locais públicos e de grande movimentação, estações e terminais, áreas comerciais e praças públicas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo. Você sabia que a população negra é a maior do Brasil? De acordo com o último censo do IBGE, cerca de 56% da população brasileira se identifica como negra, o que inclui pessoas pretas e pardas. Oi, eu sou Larissa Valverde, uma baiana de 37 anos, olhos e cabelos pretos ondulados na altura dos ombros, sou servidora pública, atuo no Labora Gov e me autodeclaro parda. Apesar de a maioria da população do Brasil ser negra, no universo do serviço público apenas 37,5% de nós, servidoras e servidores públicos, nos autodeclaramos pessoas negras. Uma inversão de representatividade. E no mundo da inovação pública, como está a presença da população negra? Para responder a essa pergunta, convidei o meu colega Marcelo Ivo, também do time do Labora Gov, que fez uma pesquisa sobre o assunto. Vamos ouvi-lo? Olá, eu sou Marcelo Ivo, sou do time fixo do Labora Gov, do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, desde abril de 2023. Sou um homem negro, de pele parda, tenho cabelos crespos, escuros e curtos, e tenho uma barba meio grisalha. Sou psicólogo e servidor público do Executivo Federal há 30 anos. Recentemente, eu mergulhei no impacto da diversidade racial na inovação pública. Em julho de 2024, eu fiz uma pesquisa com participantes da 4ª edição do Lidera Gov,
um curso da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, voltado para a liderança de serviço público. E olha só que interessante, essa minha turma do Lideragov foi a primeira exclusiva para pessoas negras. Então eu fiz essa pesquisa em grupo e o nosso objetivo era entender como as servidoras e os servidores lidam com as diferenças raciais no contexto da inovação. Queríamos saber sobre as dificuldades para entrar no serviço público, quem se inscreve para capacitações e os interesses dessas pessoas. A partir dessas respostas, propusemos soluções para melhorar a situação encontrada. A pesquisa teve duas partes. Na primeira, analisamos dados da ENAP sobre inscrições de servidores e servidores em cursos e em concursos de inovação. Descobrimos que apenas 39% das vagas nos cursos foram ocupadas por pessoas negras e que a inscrição em concursos de inovação não ultrapassou 29%. Isso mostra que a população negra está subrepresentada na inovação pública. Na segunda parte, criamos um questionário e o divulgamos nas redes de inovação para coletar ideias e experiências de servidoras e servidores negros. Os resultados mostraram que, em relação ao ambiente de trabalho, apenas 11% dos servidores negros acreditam ter incentivo para inovar. Só 20% se sentem capazes de inovar. 43% nunca participaram de projetos inovadores. 30% sentem que não têm espaço para inovar. 24% não recebem convites para inovar. 28% não se consideram capacitados ou capacitadas para inovar. Pelo resultado dessa pesquisa, percebemos que as servidoras e os servidores negros, além de estarem subrepresentados no serviço público, enfrentam dificuldades para inovar. E isso não deveria ser assim. Hoje também convidamos Magali Dantas, freela do Laboragov, para comentar como a população negra no Brasil deveria estar ativamente envolvida nos processos de inovação no setor público. Eu sou a Magali Dantas, sou uma mulher negra cisgênera, tenho cabelos cacheados e castanhos na altura dos ombros. Eu uso óculos de grau, sou sorridente e gosto de usar roupas coloridas e também acessórios dourados. Eu também sou servidora do Poder Judiciário há quase 3 décadas, sou socióloga, mestre em governança e desenvolvimento e agora doutoranda em políticas públicas. A história e a cultura das pessoas negras no Brasil sempre tiveram uma forte ligação com a tecnologia e a inovação. E eu explico por quê. Quando a sobrevivência está em risco, é natural que a gente use a criatividade, assuma riscos, experimente novas formas de fazer as coisas, trabalhe em grupo e copie boas ideias. Também nos organizamos em torno de lideranças com objetivos comuns. Se pararmos para pensar, essas características são justamente a base da inovação, não é? Por isso, quando o Marcelo trouxe os dados de que quase metade dos servidores e servidoras negras da amostra acredita que nunca participou de projetos inovadores e que pelo menos 1/4 nunca foi convidado a inovar, eu vejo isso como um grande desperdício de talentos. E esse é um luxo que nem a sociedade e nem a administração pública podem se dar. O grupo do Lideragov também coletou ideias e ações sobre como aproveitar melhor esses talentos e envolver essas pessoas em mais projetos de inovação. E destacaram 7 práticas para isso. Vamos junto com o Marcelo aprender as 7 ondas de inovação? A primeira seria oferecer programas de mentoria e capacitação para servidoras e servidores negros interessados em inovação, como uma forma de desenvolver habilidades em métodos ágeis, design thinking e outras abordagens que estimulam a criatividade e resolução de problemas. A segunda é criar uma rede de servidoras e servidores públicos negros focada em inovação para trocar ideias e compartilhar experiências. A terceira seria reconhecer projetos inovadores de servidoras e servidores públicos negros em eventos e em redes sociais. Quarta é oferecer bolsas de estudo para servidoras e servidores negros que queiram fazer pesquisas em inovação. A quinta, organizar conferências anuais de inovação para que servidoras e servidores negros apresentem suas ideias. A sexta, criar programas de intercâmbio com organizações públicas para novas experiências. E a sétima, instituir um prêmio anual para homenagear uma figura pública negra importante. Por exemplo, o Prêmio Luísa Barrios, que incentiva a produção científica no país em temas e questões ligadas às relações étnico-raciais. Nosso objetivo, enquanto laboratório que faz parte de um Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, é incentivar servidoras e servidores públicos
a desenvolver políticas sociais inovadoras e acessíveis, promovendo assim uma sociedade mais justa e inclusiva. É importante compartilhar práticas de gestão da diversidade racial na inovação do serviço público. Assim, a população negra estará devidamente representada em discussões sobre os problemas públicos. Para fechar esse episódio, escutem só as reflexões de Magali e de Marcelo. Se a nossa sociedade é diversa, então a inovação também precisa ser. A administração pública pode e deve incluir essas vozes nos espaços de criação e transformação, trazendo novas perspectivas para imaginar futuros mais justos e inclusivos. A diversidade é um motor da inovação, e quanto mais gente diferente trouxermos para esses espaços, mais ricas e criativas serão as soluções que vamos encontrar. E o seu órgão também tem ações afirmativas? Como está a sua equipe? Quantas pessoas negras tem nela? E as lideranças? Seu ambiente de trabalho se preocupa com a inclusão e com a diversidade de pessoas e de pensamentos? As lideranças devem promover a diversidade em suas equipes e as servidoras e os servidores negros devem se desafiar a participar de ambientes inovadores. Equipes diversas podem gerar desconfortos, claro, mas isso leva a um melhor desempenho com certeza. Ainda que você pense que a inovação não é para você, acredite, inovação é para você sim. Então, com tudo isso em mente, te convido a aumentar a diversidade racial nos espaços de inovação no setor público. É isso aí, pessoal! Vamos surfar as ondas de inovação por um serviço público mais participativo, no qual pessoas negras ocupem espaço e sejam reconhecidas. Obrigada por estarem comigo neste episódio. Espero vocês nas próximas Ondas de Inovação. Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.